Então, eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. Que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco, mas eu não via. Ele escoava. Você nem sabia pra onde. Cara, eu não sabia. Eu olhava assim e falei, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grana. Muita do que grana. hoje. Eu morava em Santos, sou educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6.800. Em 2005, eu tava pra entrar no exército. Eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil. Eu pensava, cacete, 2 mil reais. Você chegou a ter dívida. Muito. 150 Nossa, mil. Que isso, cara? 150 pau de dívida. E eu falei, cara, entrei numa rascada. Olha, só durante a pandemia, mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram inadimplentes, que não estavam antes, ou seja, pessoas que não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Porque uma coisa é você estar endividado, ou seja, você tem uma parcela para pagar. Isso já é o endividamento. Tá. Passou no cartão de crédito em 2 vezes, já está endividado. Outra coisa é você não conseguir pagar essas parcelas, ou não conseguir pagar o boleto. Aí você fica inadimplente. E essa é a maior demonstração de que o brasileiro não sabe. E são mais de 65 milhões de brasileiros nessa situação. A gente vive num país muito desigual, né? Quando a gente fala que pouquíssimas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham pouco, e com a pandemia a gente tem mais pessoas ainda ganhando ainda menos. Então, até 8 anos atrás, não, menos, até 4, 5 anos atrás, dava para falar que era muito por conta da falta de educação dessas pessoas e de uma necessidade extrema de viver o presente. Então, eu quero ter agora essa política de dar crédito para todo mundo, financia mesmo. 45 vezes. Ferrou milhões de pessoas, porque não é sustentável. No momento em que os empregos começaram a terminar, a acabar, essas pessoas tinham dívidas assim de longuíssimo prazo, com juros muito altos, que o Brasil é um país de juros altíssimos, a dívida aqui é ruim. Tipo, nos Estados Unidos tem muito mais endividado, mas os juros lá são muito baixos. Aqui a gente tem menos endividamento, mas um endividamento péssimo, muito ruim. E aí, o que aconteceu? Todo mundo se fudeu. Dentro de perfis financeiros, né? A gente pode falar que tem um cara que é o financista, o cara que é o poupador. A Malu é uma poupadora de fábrica. Sim. Aí você tem a pessoa que é desligada com dinheiro, que é o meu pai, não ligava pra dinheiro. E tinha minha mãe, que era descontrolada. Então, quando você casa um desligado com um descontrolado, dá ruim. Um não liga, o outro gasta muito. Então, eu cresci numa família onde o normal era ter dívida. E olhando aquilo, eu pensei, eu não quero isso pra mim. Então, grande parte dos arquivos aqui, de fato, eu encontrava situações onde eu via, nossa, eu tive um exemplo negativo aqui. Por exemplo, em 96, os meus pais tinham celular. Ninguém tinha celular naquela época. Aquele grandão. Era um grandão, era pra falar entre eles, talvez com a Abílio Diniz, né? Porque era outra pessoa que tinha celular no Brasil. E era caríssimo. Era muito caro. Eu então, lembro. eu não sei por que cargas d'água eles tinham celular naquela época, mas tinham. Não tinha ninguém. Então, vendo aquele tipo de coisa, eu falei, poxa, eu não quero me comportar igual os meus pais nesse aspecto. Só que nesse aspecto financeiro, eles foram um modelo que eu falei, eu tenho que sair diferente disso. Então, meu modelo de dinheiro não pode ser igual ao dos meus pais. O termostato deles estava marcado naquela época. Mudou ao longo do tempo, mas estava marcado para negativo. Porque o normal para eles é não ter patrimônio e tá devendo. Sim. Então, quando eu vi aquilo, eu falei, eu tenho que mudar. No meu caso, foi o oposto. Meus pais sempre com mindset poupador, nunca vi nenhum problema na minha casa, nunca brigaram por causa de dinheiro, nunca, zero. Eu sempre soube que tinha, não sabia quanto, eu sempre soube que tinha ali. Meu pai era poupador, minha mãe também, e nunca vi ninguém ligar, nunca vi dívida, nem eu, nem os meus irmãos. E eu era como é que era, você chamou seu pai? Desligado. Eu era desligado, cara. É tipo, tá bom. Eu dava de ombrinho. Tá bom. Esqueci de pagar uma conta. Tem juros. Tá bom. E aquilo foi acontecendo e meus pais odiavam essa minha atitude. Odiavam. E eu lembro que minha mãe tinha umas frases, até caberia uma frase da minha mãe aqui. Ela falou assim, filho, quem guarda tem, quem não guarda fica sem. Então, velho, você tá louco. Você tem que guardar. Meu pai também. Pô, cara, você precisa guardar o seu dinheiro assim por diante. No meu caso, foi o que mais me incomodou no mindset, que não foi o mindset dos meus pais, que era o meu mindset, é que eu era aquele cara que o dinheiro entrava. Eu nunca fui um cara que ganhei pouco, mas eu não via.
ele escoava. Você nem sabia pra onde. Cara, eu não sabia. Eu olhava assim e falei, eu ganhei 6 mil reais esse mês. Tô te falando assim, sei lá, 2005. Que era muito mais grana. Muita grana. Eu morava em Santos, sou educador físico. Você ganhava 6 mil reais no mês? 6.800. Em 2005, eu tava pra entrar no exército, eu entrei em 2006. O salário do oficial, depois que ele se formava, era 2 mil, eu pensava, cacete, 2 mil reais. Então, cara, eu via grana. Era muito dinheiro. E eu lembro que eu comentava com os amigos meus, pô, você tá ganhando quanto? Pô, eu ganho 6 paus, cara, 6 pau. E cadê? Eu falei, não sei. E eu guardava, sei lá, gastava 7. E era uma zona, uma bagunça. Até um momento que isso acumulou, velho. De uma forma que eu fui, sei lá, 2008. Falei, cara, eu entrei aqui numa enrascada, meu. Você chegou a ter dívida? Muito, 150 mil. Que isso, cara? 150 pau de dívida. E eu falei, cara, entrei numa enrascada. Lema, E né? sabe o que é pior ainda, Rafinha? É que quando você é um bom pagador aqui no Brasil, você se ferra mais ainda. Por quê? Por quê? Porque essas empresas, elas estão dispostas a negociar com quem parou de pagar. Aham. Mas elas não estão dispostas a negociar com quem paga. Ah, entendi. Perfeito. Por exemplo, quem tem um crédito consignado, aquele que cai direto na folha, não importa que você está pagando juros abusivos, que você está pagando 3% ao mês sobre um dinheiro que certamente você vai ter, porque o consignado é aquele que pega direto na folha, né? Tipo, já come do salário da pessoa. Ou seja, é 100% de garantia que eu vou receber aquilo de volta. Sim. E costuma ser entre 2% e 3% ao mês de juros. E não tem nem como a pessoa não pagar, falar, não vou mais pagar. Não tem como. E essa pessoa se ferra, porque ela não consegue renegociar. Mas a pessoa que dá o balão, essa consegue renegociar. E vou Sumiram. explicar por quê que isso acontece. No fluxo de caixa de um banco, pensa, você ficou inadimplente esse ano, tá? E aí você não pagou neste ano. Quando os bancos fecham o seu período anual, digamos assim, fecha o caixa de 2021, aquilo que você não pagou já entrou como uma despesa. Tipo, já entrou, como diz meu pai, tipo, foi pro buraco. Tá. Dane-se. Já entrou naquele fluxo daquele ano. Então, tudo que vier de lá pra frente é lucro. Porque o teu dinheiro, se você não pagou no período passado, no ciclo passado, e você vai pagar nesse ano agora, me dá qualquer coisa aí, porque vai ser lucro. É isso. Porque eu já contei com esse prejuízo no ano passado. Enfim, é isso, é a Que vida. enlouquecedor, né, É cara? enlouquecedor. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida as coisas acontecem. Sim. Cadê o dinheiro? Tá indo. Sim. Foi indo, você deixou acontecer até uma hora que falou, não, pô, agora eu tenho que fazer acontecer então pra resolver. E aí você assumiu as rédeas da sua vida, autorresponsabilidade, né? Cara, é muito simples, né? Uma senhora, ela ia num psiquiatra, um psicanalista, não lembro agora, e aí ela tava refletindo sobre os problemas dela, né? Daí uma hora ela chegou a uma conclusão e o psicanalista aplaudiu aquilo, ela falando, eu acho que tudo na minha vida que tá dando errado é culpa minha. Ele falou, e por que você acha isso? Ela falou, porque se não for culpa minha, eu vou culpar quem? Deus? O destino, né? Forças superiores? Sim. Se for culpa deles, eu não posso fazer nada. Agora, se eu pensar que é tudo culpa minha, então tá tudo nas minhas mãos para que eu possa mudar. Exatamente. Basta assumir as rédeas da minha vida. Você podia ter se feito de vítima. Não, gastei demais, não foi culpa minha, né? Você gastou, comprou carro lá, não sei o quê. Não, mas veja bem, né? A dívida tá alta porque as taxas de juros são muito altas. Foi culpa sua, pô. Sim, total. Aí não tem como, você tem que assumir as rédeas. Animal, galera, bota aqui nos comentários, vocês curtiram? Dá o like, espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal, um prazerzaço. Obrigada pela confiança que vocês têm aqui no nosso trabalho. A gente vem, traz tudo pra vocês. O que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Você que está começando a investir, você que quer sair das dívidas, tem muito conteúdo interessante para você.